Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora em 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Êxodo. Estou no capítulo 39, seguindo as vestes dos sacerdotes. Fizeram também estofa azul, púrpura e carmesim, as vestes finamente tecida para ministrar o santuário. Também fizeram veste sagrada para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido e ouro batido. Fizeram lâminas delegadas e cortaram em fios para permanecerem entre os estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 amoreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto da obra esmeralda que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como louvores de sinete com nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal das pedras de memórias aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral da obra esmeralda, conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, estola azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Era quadrado, duplo. Fizeram o peitoral, e 1 palmo era seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engates e pedras com 4 ordens de pedra, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era jacinto, ágata, ametista. A quarta ordem era berilo, ônix, jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro e seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome, para as 11 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engates de ouro e argolas de ouro. E puseram as 2 argolas na extremidade do peitoral, e meteram as 2 correntes trançadas de ouro, as suas argolas nas extremidades peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engates, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, e as puseram as 2 extremidades peitoral na sua orla interior oposta da estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro, puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal abaixo, à frente, perto dele, e puseram nas 2 ombreiras estola sacerdotal abaixo, de frente dele, perto da sua juntura, no cinto da obra de esmeralda da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral de suas argolas, das argolas estola
da estola sacerdotal, né, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto a obra de esmeralda da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal e a obra tecida toda do estolo azul. No meio dela havia uma abertura, era derrubada como abertura de uma saia de malha, para que toda rompesse em toda a orla. Sobre perlis fizeram romãs de estofa azul, carmesim e brilho retorcido. Fizeram companhias de ouro puro e colocaram no meio das romãs em toda a orla das sobrepeles uma campanha de uma romã, outra campanha de outra romã em toda a orla superpeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizera também a túnica de linho fino, de obra tecida para Arão e seus filhos, e mitra de linho fino, as tiara de linho fino, os calções de linho fino retorcido, o cinto de linho fino retorcido e estofado azul de pintura carmesim, obra bordador, segundo o Senhor ordena a Moisés. Também fizeram o ouro puro, a lâmina da coroa sagrada, nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-ne com um cordão de estofa azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Os utensílios do tabernáculo. Assim concluiu toda a obra do tabernáculo, a tenda da congregação dos filhos de Israel. Fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda, todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vegas, as suas colunas, as suas bases, coberta de pele de carneiro, tintas vermelho, cobertas de peles finas, de véu do respoteiro, a arca do testemunho, de seus varais e dos seus propiciatório, mesa de todos os seus utensílios e pães de reposição do candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, azeite para iluminação também, o altar de ouro, o óleo de unção, o incenso aromático, o respoteiro, a porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze e seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia, os seus suportes, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, seu respoteiro para a porta do átrio e a sua corda e seus pregos, todos os seus utensílios, serviço tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finalmente tecidas de misturar no santuário, e as vestes sagradas dos sacerdotes Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, todos segundo o Senhor ordenou a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram, e Moisés os abençoou. Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás um tabernáculo na tenda da
congregação. Porás nele a arca do testamento e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa para pôr ordem às coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro. Acenderás suas lâmpadas para o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação para a bacia. Porás a bacia entre a tenda e a congregação. O altar encherá de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção ungindo o tabernáculo. Tudo que nele está consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, todos os seus utensílios de consagrar, e consagrarás o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia do seu suporte e consagrarás. Farás também chegar Arão aos seus filhos à porta da tenda da congregação, lavarás com água, vestirás Arão as vestes sagradas e ungirás e consagrará para que oficie com o sacerdote. E também farás chegar seus filhos e vestirás as túnicas, e os ungirá como ungiste o seu pai, para que oficiem como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. O tabernáculo é levantado. Tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim fez no primeiro mês do segundo ano do primeiro mês levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs suas bases, armou suas tábuas, meteu nele as suas vergas e levantou suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o tabernáculo e pôs na arca, meteu varais introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do respetório e com ele cobriu a arca do testamento, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela, em ordem, os pães da preposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E também na tenda da congregação do candelabro, de frente à mesa do lago do tabernáculo para o sul, preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro, a tenda da congregação diante do véu, acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o respetório da porta do tabernáculo, pôs o altar no holocausto à porta do tabernáculo, a tenda da congregação, ofereceu sobre o holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia da tenda da congregação no altar, encheu de água para se lavar.